Você sabia que o formato do seu corpo revela qual tipo de mente você tem e que isso começou a se desenvolver desde a sua gestação, ali no útero da sua mãe, até os 7 anos de idade, através de um processo chamado mielinização, e que isso tudo tem a ver com as feridas da alma, ou como alguns chamam de dor primordial, dor existencial. Nesse vídeo eu vou te explicar cientificamente como que isso funciona, o que é essa tal de mielinização, quais são os 5 traços de caráter que advêm desse processo, qual é a mente e o corpo desses traços de caráter, quais são os recursos que eles acabam tendo o potencial de desenvolver e o porquê que saber disso daqui vai melhorar e muito a sua vida, tanto no sentido de ser uma ferramenta de autoconhecimento, como também ser uma ferramenta para que você consiga ter uma experiência, uma interação com os outros muito melhor. A mielinização, que acontece desde a gestação até os 7 anos de idade, nada mais é do que a maturação do sistema nervoso central. Para você entender melhor, vamos pegar um exemplo. Um bebê, quando nasce, ele não tem o controle do corpo, ele não consegue nem sustentar o próprio pescoço. Por que isso? Porque o sistema nervoso central ainda não está desenvolvido, ou seja, ele acaba se mexendo muito mais por espasmos do que por movimentos conscientes, né, de querer mover alguma parte ali do corpo. O sistema nervoso central é composto por 2 partes básicas: o encéfalo, que fica ali no interior da caixa craniana, e a medula espinhal, que está contida dentro da coluna vertebral. A mielinização acontece de cima para baixo, ou seja, do crânio até a base da coluna, ali naquela região do cóccix, e aí depois se desenvolve para o restante do corpo. A nossa mente controla o nosso corpo através de uma rede neural que tem ali bilhões de neurônios, que se conectam e se conversam por meio de fios elétricos. Nesses fios contém ali impulsos elétricos com comandos, informações o tempo todo. Essa rede neural se desenvolve em 5 etapas, cada uma delas correspondendo a uma fase específica da vida da criança. E são nessas etapas que os traços de caráter se desenvolvem como uma maneira de sobrevivência, né? Uma estratégia de sobrevivência a um estresse constante. Lembrando que nós estamos falando de um serzinho que tem ali desde a sua gestação até os 7 anos de idade. Então, obviamente, ele não entende muita coisa sobre a vida. Logo, muito desses estresses advém ali de uma percepção limitada, uma interpretação distorcida que a criança tem sobre a realidade que a cerca. Ela não tem ali o discernimento, né, para avaliar o contexto da família e tudo mais. Mas mesmo ela não entendendo sobre essas coisas, não tendo essa maturidade, né, ela sente alguma coisa. E é justamente nesse sentir que as feridas se formam. Agora eu vou te falar quais são essas 5 etapas, tá? Que esses traços se desenvolvem e quais são os traços, respectivamente, né, correspondente a cada uma dessas fases, beleza? E eu já deixo 2 adendos aqui. Primeiro, todos nós temos os 5 traços, porém, 2 deles vão ser predominantes em cada um. E o segundo adendo é que não se assuste com os nomes dos traços, porque eles são realmente estranhos. Mas são termos da psicologia que foram mantidos para honrar o William Reich, que foi ali um psicólogo, psiquiatra, sexólogo, físico e o escambau, que foi quem começou esse estudo, tá? Então, tudo aquilo que você entende por essas palavras, não se apegue a esse significado. Se abra para novos significados, porque não tem a ver com aquilo ali que você já conhece, beleza? Então, quais são as 5 etapas? Gestação, amamentação, primeiros passos, desfraude e descoberta da sexualidade. E os respectivos traços de caráter: esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Falei que eram estranhos, né? Agora eu vou falar pra você sobre cada um deles, tá? E aí vou falando também sobre qual a ferida e quais os recursos que cada um desses traços tem. Começando pelo esquizoide, que é o traço que se forma logo ali na gestação, eu vou te dar um exemplo para você entender como que acontece, caso esteja ainda confuso, o que tem a ver o sistema nervoso, a mielinização, tudo isso você vai entender agora. Eu tô te contextualizando para que o seu entendimento vá acontecendo progressivamente. Eu não quero te dar informação, tipo, poderia começar o vídeo só daqui, o esquizoide é isso, tá, mas por quê? Aí você vai entender, você vai linkar o que eu falei da mielinização com isso daqui, beleza? Eu vou te dar o meu exemplo, porque eu tenho muito do traço esquizoide. É um dos meus principais, tá? A minha mãe, quando estava grávida, descobriu que a minha avó estava com câncer, no caso a mãe dela.
Isso gerou um estresse, gerou tristeza, gerou medo. Emocionalmente, a minha mãe ficou abalada. E o que isso interfere em mim, que estava na barriga dela? Quando a mãe está emocionalmente abalada, todo o corpo dela vai falar também sobre isso. Então, por exemplo, a barriga vai ficar mais desconfortável, ela vai enviar menos sangue para a barriga, vai ficar mais rígido ali. Então, digamos assim, toda vez que eu me mexia na barriga da minha mãe, talvez ela lembrava, né, tipo, como que seria e tudo mais, vinha várias coisas, então ela ficava nervosa, mal e mandava menos sangue para a barriga. Eu, bebê, não entendia o que estava acontecendo, o contexto, mas eu sentia. Toda vez que eu me mexo, é incômodo. O mundo está me rejeitando. Toda vez que eu tento existir, eu sou rejeitada. O mundo não me acolhe. Porque o mundo do bebê naquele momento é a barriga da mãe. Nisso acaba surgindo a ferida desse traço, que é a rejeição. Eu tento existir, sou rejeitado. Significa que a minha mãe me rejeitou? Não. A minha mãe planejou a gravidez, ela queria que eu viesse ao mundo. Então não significa que a mãe rejeitou. É simplesmente como o bebê se sentiu devido a algum estresse que ele teve. O estresse era o desconforto, era toda vez que eu me mexo, então o que vai acontecer? É desconfortável. O que isso tem a ver com o formato do corpo? Olha só, nessa fase, eu falei pra vocês, a milenização começa no cérebro, ali no encéfalo, né? E vai descendo. Então, como nessa fase tá lá no comecinho, toda vez que a criança se mexe, manda energia pro corpo, é ruim, ela se mexe o menos possível, mantendo a sua energia na cabeça. Então, esse traço de caráter são pessoas mais cabeçudas. Eu tenho uma cabeça grande, por exemplo. São pessoas que têm o corpo menorzinho, porque eu não quero existir, porque isso é ruim, é desconfortável. Então, no caso, o corpo vai responder a isso. Lembrando que por que influencia ali no formato do corpo? Porque justamente o sistema nervoso central está se desenvolvendo. A formação do corpo tem a ver com tudo o que acontece nesse período, tá? Então, como eu senti existir é ruim, eu sou rejeitada, então eu deixo a energia na cabeça. E aí são pessoas mais cabeçudas que têm as articulações, quer ver? Eu até mostrar pra vocês, mais saltadas, sabe assim, ó, tudo mais saltadinho. Eu tenho muito isso, sabe? As pontas, digamos assim. Tem o corpo mais magro, mais esticado e cabeça maior. É o corpo do esquizoide, tá? E por consequência disso tudo, como que vai ser um adulto esquizoide? Ele vai ser uma pessoa muito mental, muito criativa, muito de imaginar as coisas. Por quê? Porque ele aprendeu que pra ele sobreviver, ele tem que manter energia na cabeça. Então ele vai ser muito racional, muito lógico, vai ser uma pessoa muito criativa, muitas vezes que vive no mundo da lua, porque é basicamente assim, o corpo serve só pra segurar a cabeça, sabe assim? E aí você pode achar que isso é algo ruim, mas não necessariamente. É ruim quando o esquizoide está na dor, mas ele pode estar no seu recurso também. Então eu vou explicar pra vocês. Qual que é o recurso do esquizoide? Justamente isso, a criatividade, o poder de síntese, ele consegue fazer muitos links, tá, com as coisas. Ele é bastante objetivo, muitas vezes, mais racional, mais estratégico, tá? Então, esses são os recursos. Se ele estiver nesse lugar de bolar estratégias, de ter ideias novas, ele vai estar no seu recurso. E qual que é a dor do esquizoide? É quando ele não compartilha suas ideias com o mundo. Quando ele se fecha dentro da caverna dele mental. Então, o esquizoide tem uma grande tendência a se isolar. Ele se isola do mundo muitas vezes. E eu percebo muito isso em mim também. Às vezes eu falo, opa, peraí, deixa eu ir pra fora um pouco, sabe? Porque existe uma tendência muito grande a se isolar, sabe? Viver ali no seu mundinho próprio e acabar não interagindo muito com os outros. Então, é uma característica bem forte desse traço também. E quando o esquizoide está no seu recurso, vivendo através desses recursos dele, não significa que ele vai deixar de sentir a necessidade de estar na caverna. Não, mas ele vai conseguir dosar muito mais isso. Conseguir sair, às vezes, não ficar tão imerso só nesse mundinho. Um exemplo meu, né? Como eu falei que eu tenho bastante desse traço. O que eu faço aqui nesse canal? Eu não exponho minhas ideias? Ou seja, eu estou no meu recurso, eu estou expondo para o mundo aquilo que eu penso. Pode ser muito louco? Pode, mas é isso. E aí, assim, o que você pode esperar de um esquizoide? Conversas muito loucas e diferentes, ideias fora da caixa, pensamentos de vários, né, aspectos e criatividade.
Tá? E o que você não pode esperar desse traço de caráter? Muito contato físico, por exemplo. Eles não são aquela pessoa super da fisicalidade. Assim, isso depende do grau que você tem de cada traço. Eu tenho bastante esquizoide, não sou aquela pessoa grudenta, melosa, mas eu gosto de abraçar, gosto desse afeto, mas assim, é bem menos do que muita gente que eu conheço, entendeu? Não vou ser aquele grude, sabe? Outra coisa que você não pode esperar desse traço de caráter é uma demonstração de amor dentro dos seus termos. Você tem que entender como que ele funciona. Não significa que porque ele não vai ficar numa relação com você, que ele não te ama, sabe? Ele tem o seu próprio jeito de demonstrar amor, que pode não ser o mesmo que o seu. Por isso que eu falo que você entendendo sobre os traços é uma ferramenta muito boa para você conseguir lidar com os outros. Você vê uma pessoa toda pontuda, mais magra, cabeça maior, você começa a entender que ela não é do tipo que expressa amor de uma forma toda da fisicalidade. E aí você consegue se adaptar a ela no momento de uma interação, sabe assim? O segundo traço de caráter que se desenvolve é o traço oral, que é ali naquela fase da amamentação. Nessa fase, o bebê não sabe andar, né? Não sabe engatinhar. Então, quando ele sente alguma necessidade, o que ele faz? Ele chora. Então, o choro é um recurso que ele tem para que as suas necessidades sejam supridas. A questão é, nem sempre os pais conseguem entender o que a criança precisa. Será que é fome? Será que ela tá com a fralda suja? Será que ela tá com dor? O que acontece? E aí, às vezes, os pais realmente não conseguem entender. E nisso acaba surgindo a dor do traço oral, que é qual? A dor de não ser visto. Surgindo ali a ferida do abandono. De novo, não é que os pais abandonaram, é como ele se sente, tá? E aí, quando esse bebê cresce, ele vai acabar levando os traços desses momentos aí que foram estressantes para ele. Alguns padrões de pensamento. Não tem ninguém para resolver meu problema. Será que se eu fizer de outro jeito, essa pessoa vai me entender? Eu vou ser abandonado, preciso fazer alguma coisa. Como eu faço para garantir que sempre vai ter alguém perto de mim? Porque vai que eu preciso e não tem ninguém para me ajudar. São padrões de pensamento que as pessoas que têm esse traço oral mais forte acabam tendo. Tá? São pessoas que são mais carentes, que gostam sempre de estar perto dos outros, são muito afetuosas, muito do contato físico, mas também tendem ali a ter um comportamento meio infantilizado, como se elas quisessem dizer assim: ei, olha só, eu sou só uma criança, me pegue no colo. Tanto que o formato do corpo acaba acompanhando também essa mente, ou seja, são pessoas que são mais redondinhas, mais fofinhas, dá mais vontade de abraçar, de estar perto. O corpo se desenvolve assim como uma forma de que as pessoas se sintam confortáveis perto dela, para que estejam perto dela, tá? Por exemplo, a Adele, tá? Ela tem todo um formato mais redondinho. O Jô Soares, além de que nos programas dele, você pode ver que ele sempre tocava, né, os convidados, ele era assim do contato mesmo. Então, são pessoas mais oral, do traço oral. E mesmo que essa pessoa seja magra, ela vai ter traços arredondados, fofinhos, sabe? São pessoas que têm dificuldade em terminar um relacionamento, mesmo que esteja péssimo, porque elas não querem se sentir abandonadas. Então, elas acabam muitas vezes suportando traições, comportamentos abusivos, justamente porque tá ruim, mas melhor assim do que eu estar sozinha, abandonada, sabe? Também elas podem ter dificuldade em cobrar pessoas quando essas pessoas estão devendo para ela dinheiro. Porque assim, vai que a pessoa fica chateada e acaba indo embora. Então, de novo, vai ter o sentimento do abandono. Então, para evitar, elas acabam não fazendo essas coisas, acabam sendo muitas vezes aqueles agradadores, né, que querem sempre agradar os outros para que não seja abandonado. O que você pode esperar de uma pessoa com traço oral? Contato físico, um colo, acolhimento, muita emoção, comunicação, tá? E o que não esperar de uma pessoa oral? Objetividade e silêncio. Elas realmente não se dão bem com silêncio. No entanto, existem recursos que ela também acabou desenvolvendo por conta desse padrão de mentalidade, como, por exemplo, a comunicação. Como ela não se sentia ali entendida, o padrão de pensamento qual que era? Se eu fizer diferente, será que vão me entender? Então, ela acabou desenvolvendo muitas maneiras de expressão de comunicação. Expressão física, verbal, não verbal.
Então, elas acabam tendo bastante expressão, além de que são pessoas que se conectam muito bem com outras pessoas, justamente porque elas gostam de estar perto dos outros, então elas aprenderam a se conectar muito bem. Enquanto o esquizoide, ele tem um corpo mais magro, mais pontudo, tipo, don't touch me, o oral já é o contrário, ele já tem essa coisa mais assim, nossa, me abraça, fique pertinho de mim, sabe assim? Vou deixar a foto aqui pra vocês verem, ó, nessa parte marrom, é exatamente o momento onde a milenização está acontecendo nesse período, tá? Da amamentação. Nessa parte ali. Na sequência, o próximo traço que a gente acaba desenvolvendo é o traço do psicopata, que acontece ali entre 1 ano e meio e 2 anos e meio, que é a fase que as crianças estão começando a dar os primeiros passos. Então, para falar sobre o psicopata, eu vou direto num exemplo para você entender. Digamos assim, a criança tá ali, nossa, conseguiu dar 3 passos. O que os pais fazem? Parabéns, muito bom. Aí, como é uma fase onde a criança já não tá tão dependente, tá começando a interagir mais com os pais querem essa interação. Fala tal coisa, não sei o quê. E quando a criança faz aquilo, ou seja, ela entende que existe uma recompensa, que os pais amam ela quando ela faz algo. Ela não se sente amada só por existir. É como se ela precisasse fazer alguma coisa para receber o amor dos pais. Não é uma verdade, como eu falei lá no começo. É a maneira distorcida que a criança entendeu naquele momento. Ela não tem maturidade para lidar com as coisas, mas é como ela se sentiu. Então aí vem a dor dele, que é a dor da manipulação. Ele se sente injustiçado, manipulado, justamente por conta disso que eu acabei de falar aqui para vocês. Porque ele sente que ele precisa fazer algo. Então é como se ele estivesse sempre sendo manipulado para fazer alguma coisa. Por conta disso, na fase adulta, ele acaba tendo muita dificuldade em confiar nas pessoas. São pessoas lógicas e racionais também, mas diferente do esquizoide, ele não se isola no seu mundo mental e também não é super afetuoso e super do contato que nem o oral. E quais que são os recursos do psicopata? Como ele aprendeu a ficar muito atento, muito alerta para que não seja manipulado, ele pode ou manipular as pessoas de uma conotação mais negativa, ou ele pode utilizar desse poder de persuasão para liderar pessoas. Acaba sendo um ótimo líder, um ótimo negociante, um ótimo vendedor. Ele tem essa coisa da manipulação, mas ele pode levar para um lado não negativo, digamos assim, né? O que não esperar do psicopata? Acolhimento, e que ele abra o seu coração para você. Porque ele tem realmente uma dificuldade em confiar nas pessoas. Então é bem difícil ele fazer isso. O corpo do psicopata é mais desenvolvido na parte de cima. Então normalmente eles têm as pernas mais finas do que o tronco, tá? Como você pode ver na imagem, essa parte azul é a região onde estava acontecendo a milenização no momento onde esse traço foi desenvolvido. Então, justamente por isso que essa parte mais desenvolvida. Um exemplo de uma pessoa que tem bem forte esse traço é o Trump. Na sequência, o traço que é desenvolvido é o masoquista, tá? Que acontece ali entre os 2 anos e meio aos 3 anos e meio. Nessa fase, a criança está começando a desenvolver os esfíncteres, que são os músculos que ajudam a gente a segurar o xixi e o cocô. Mas elas estão começando. Aí, assim, nessa questão do desfraude, né, que é esse momento da vida da criança, tem muita opinião dividida. Tem pessoas que falam que não são a favor do desfraude, porque tem que acontecer de uma forma mais natural, onde a criança vai, aos pouquinhos, vai ser mais demorado, mas aos poucos ela vai vendo os pais indo ao banheiro e ela começa a pedir para fazer igual. Então, não seria necessário que aconteça o desfraude. Já outras pessoas gostam dessa ideia. Eu realmente nunca me aprofundei, então não tenho uma opinião formada em relação a isso, mas o que se fala é que uma criança só estaria preparada para o desfraude quando ela consegue subir uma escada sem se apoiar na parede ou em lugar nenhum, porque isso significa que os esfíncteres ali já estão desenvolvidos, que a musculatura dessa região já está desenvolvida, porque a milenização já está completa nessa parte, tá? Só que a maioria dos pais não sabem disso, então às vezes eles acabam tentando desfraldar a criança antes que ela consiga ter o próprio controle sobre essa região, tá? E aí, o que acontece? Eles dão bronca quando o filho ou a filha não pedem para ir no banheiro, quando não conseguem segurar, quando acabam se mijando nas calças. E qual que é o sentimento que a criança tem? Humilhação. Ela se sente humilhada. Então, a ferida do masoquista é a humilhação. E aí, o que um adulto masoquista ele faz? Ele evita ao máximo,
né, se colocar em situações onde ele pode ser humilhado. Então, ele tenta controlar ao máximo as situações para que isso não aconteça, para que não dê merda, literalmente. Ele tem uma necessidade de segurança muito grande, ou seja, ele só vai dar os próximos passos quando ele se sentir seguro bastante de que não vai dar merda, entendeu? São pessoas mais caladas, mais reservadas, que não gostam de se expor. Elas sentem que precisam se resguardar, se fechar, ficar mais no mundinho delas. Existem 2 comportamentos que o masoquista pode ter. Ou eles implodem, ou eles explodem. Eles vão implodir quando eles começam a guardar tudo pra dentro deles e vai guardando, vai guardando. É como se fosse uma panela de pressão ali, sabe? Tipo assim, vai fazer uma pressão interna e aí ele vai explodir uma hora. Mas até então é um comportamento bem autodestrutivo, inclusive. Ou, num outro caminho, o masoquista ele acaba sempre explodindo. Qualquer coisinha ele vai lá e pá, entendeu? Já explode. O que você pode esperar do masoquista? Força, cumplicidade, cautela, consistência e atenção aos detalhes. E o que não esperar do masoquista? Improvisação e exposição. No entanto, ele também tem ali os seus recursos, que é, por exemplo, a organização, planejamento, lealdade, e ele é ótimo para prevenir os riscos. Então, dependendo de onde ele é colocado, ele pode estar no seu recurso ali muito bem. O corpo do masoquista é mais quadrado, todo mais quadradinho, sabe? Justamente para aguentar as pancadas. Vou deixar a imagem aqui novamente, perceba essa parte amarela, tá? É a parte onde a mirinização estava acontecendo quando esse traço foi desenvolvido. Um exemplo de quem tem esse traço bem forte é a Dilma Rousseff. Deve ser por isso que ela fala tanta asneira, né? Porque eles não gostam de exposição, então deve ser por isso. E chegando no último traço, que é o rígido, que acontece quando a criança está descobrindo a sexualidade. E aí, eu preciso fazer um adendo bem importante. Ela não está descobrindo qual a sua sexualidade, gay, hétero, não é isso. Não está descobrindo o desejo sexual, não é isso também. É simplesmente, ela está percebendo seus órgãos, ela está tendo sensorialmente uma experiência diferente. É isso, entendeu? Então, por isso que é importante falar isso daqui, né? Ainda mais hoje em dia, essa sexualização precoce que estão fazendo das crianças, né? Não quero que vocês entendam mal. É simplesmente a criança começa, nessa fase, a desenvolver uma curiosidade, tipo assim, tem alguma coisa diferente aqui que eu não tinha notado. Esse processo acontece ali dos 3 anos e meio, 5 anos, por ali. Nesse período, além dele ter essas percepções sensoriais diferentes em relação à sexualidade, ele começa a perceber que as pessoas, os adultos, se reúnem em pares. É o pai e a mãe, o tio e a tia, o vô e a avó. Aí ele começa a querer buscar o seu par. E assim, não necessariamente trazendo a ideia de casal, tá? É simplesmente a criança observa que é assim que funciona, em par, tá? Então, qual que é a referência primeira que a criança tem? Os pais. Então, a menina, ela vai ter o pai como par e o menino vai ter a mãe como par. E aí, vamos pegar o exemplo da menina. Ela escolheu o pai para ser o par dela. Mas qual que é o problema? O pai já tem o par, né? Já tem a mãe. Então, o que a criança começa a fazer nesse momento? Começa a competir com a mãe para ser melhor que a mãe, para que o pai escolha ela e não a mãe. Só que, quando essa menina percebe que a conexão que os pais têm é maior do que a que ela tem com o pai, ela se sente traída, ela se sente trocada. E essa é a ferida das pessoas de traço rígido, a traição. E qual que vai ser o padrão de comportamento de uma pessoa desse traço? Quando ela vira adulta, ela sempre vai estar competindo com os outros, mesmo que ninguém tá competindo, mas ela tá sempre querendo ser melhor para ser escolhida. Porque ela entende que ela foi trocada e que a qualquer momento ela vai ser traída. Então, ela quer sempre estar melhor, ela tem um perfeccionismo muito grande porque ela quer ser escolhida. É um traço que atrai muitas triangulações, justamente porque lá no comecinho, na infância, era uma triangulação. A criança, o pai e a mãe, não era? Então, ele acaba levando esse comportamento. Então, por exemplo, começa a atrair pessoas que estão casadas, sendo a menos importante, porque no caso da pessoa aceitar estar entre um casal, ela está sendo a amante, a conexão não vai ser tanta quanto do casal, assim como era na infância, né? Onde tinha os pais e ela sobrando, digamos assim, nesse aspecto de par. E também triangulações no sentido de profissão, sabe? De trabalho. Digamos que a pessoa recebe uma oportunidade de trabalho
que ela vê que é bacana pra ela e tal, só que ela sempre está procurando algo mais para triangular, sabe? Tipo assim, ter ela, esse trabalho, mais uma outra coisa, entendeu? E assim como todos os outros traços, também não acontece de maneira consciente. Nossa, eu vou procurar outra coisa para ter mais, sabe? Não. É algo que é como a mente está configurada para trabalhar dessa maneira. Quando uma pessoa de traço rígido está na dor, ele acaba se sentindo insuficiente, que ele não é bom o bastante, e por conta disso acaba perdendo muitas oportunidades, porque ele acha que nem vai conseguir, ele nem tenta, sabe assim? Por um outro lado, ele pode se jogar tanto no trabalho e ter o famoso burnout. São pessoas que têm ali um sex appeal maior. É bem comum, inclusive, as pessoas acabarem confundindo a sua cordialidade natural que ele tem com uma abertura sexual, digamos assim, algo a mais, sabe? Justamente porque eles são muito expressivos e tratam as pessoas naturalmente com uma cordialidade, com uma abertura, mas não nesse sentido sexual, só que muitas vezes acaba sendo mal interpretado. Eu me vejo muito aqui também, tá? Das outras pessoas, uma pessoa rígida acaba tendo um brilho maior, sabe? O que esperar de uma pessoa rígida? Força, perseverança, disposição e consistência. E o que não esperar? Foco exclusivo e decisões rápidas. Os recursos de uma pessoa rígida: proatividade, agilidade e competitividade. Ou seja, o triângulo, né? Mas quando ele está no seu recurso, a triangulação é a saída, nesse caso, tá bom? Eles vão sempre tentar se aperfeiçoar. Isso é uma coisa positiva. O formato do corpo deles é mais simétrico, sabe? Mais padrão, digamos assim. Um exemplo disso é a Angelina Jolie, né? Que ela tem ali um corpo mais padrão, com sex appeal também mais alto, né? No geral, digamos assim. Os traços, então, são esses. Me conta aqui qual que você se identificou mais. E tem um detalhe. Tem pessoas que falam que esses traços são imutáveis. É assim e ponto, determinista. Mas tem um outro lado que acredita que talvez não seja tão determinista assim, que isso pode mudar ao longo da vida. O que você acha? Me conta aqui.